Nesse momento nós vamos ter pregação, palavra do Senhor, a última na série dessa conferência, com o pastor Rick, pastor Roque, que tem feito a brilhante tradução para nós da palavra do Senhor. Convido então os dois a chegarem em frente. Para Gênesis 50. Open up your Bibles to Genesis 50. What a privilege it has been for me to be here these last few days. Que privilégio tem sido para mim estar aqui com vocês nesses 4 dias. And again, I'm sorry that it didn't work out for my wife to be here, E eu sinto muito porque a minha esposa não pôde estar aqui. but I'm grateful we could have salvaged at least one of those times. Então, pelo menos eu sou grato porque nós conseguimos ouvir pelo menos uma dessas vezes. Your hospitality to me has been extremely over the top. A hospitalidade de todos vocês tem sido realmente 5 estrelas. We'll go home wiser E então nós vamos voltar para casa mais sábios and heavier. e um pouquinho mais pesada. Well, we find our last time together talking about the faithfulness of God. Da última vez que nós nos encontramos, nós estávamos falando sobre a fidelidade de Deus. We talked about how we need to be faithful to God, loving others, Falamos então como nós podemos ser fiéis a Deus, amando uns aos outros. and loving the lost, E então amando os perdidos. and as leaders and in our own humility. E então como líderes, isso feito na nossa própria humildade. But tonight we want to talk about how God is faithful to us. Mas hoje à noite eu quero falar sobre quão fiel é Deus para conosco. One of the greatest motivations in our life is for us to be faithful. Então uma das grandes motivações para nós na nossa vida é que sejamos fiéis. It is recognizing and knowing that God is faithful to us. E então reconhecendo, sabendo de que Deus tem sido fiel para conosco. Let me ask you a question. Deixa eu perguntar a você a seguinte questão. What is God doing in your life? O que é que Deus está fazendo na sua vida? Take a few seconds and think about that. Separe alguns segundos e pensa sobre isso. What is God doing in your life? O que Deus está fazendo na sua vida? How would you answer that? Como é que você responderia isso? For some of you, the answer is ready to go on the tip of your tongue. Para alguns de vocês, então, a resposta está pronta para sair, está bem na ponta da língua. And for some of you, you have to stop and think. E alguns outros de vocês precisam parar e pensar. The Christian life is interesting. A vida cristã é muito interessante. We can take our life as it comes. Então nós podemos levar a nossa vida de forma bem comum. Everything's kind of in neutral. Então tudo parece soa como se fosse neutro. Tomorrow we will get up Amanhã de manhã vamos acordar. and we will do what we normally do on a Monday. Então vamos fazer somente aquilo que costumamos fazer na segunda. We will go to work. Vamos para o trabalho. We will complete our Vamos tasks. então completar as nossas We tarefas. will come home. Vamos retornar para We casa. will love our family. Vamos amar as nossas famílias. We will go to bed. Vamos para a cama. We'll get up the next E morning na manhã seguinte vamos acordar. and repeat and repeat and repeat. E repetindo, repetindo e repetindo. Others of us are experiencing some mild challenges. Já outros de nós estão lá experimentando algumas provações. There's some things in our life right now that are concerning to us. Há algumas coisas na nossa vida que estão nos preocupando. Not really out of control, Não é uma coisa assim que está fora do controle, but they're challenging. mas eles são desafiadores. Some of us have simple frustrations. Alguns de nós temos algumas frustrações simples. Things in our life that are irritating to us. Coisas na nossa vida que estão nos irritando. And then when we watch the news, Então quando a gente assiste ao noticiário, we know that others around the world então nós vamos ouvir de outros lá no mundo, lá fora no mundo, going through earthquakes, que estão passando por terremotos, tornadoes, tornados, hurricanes, furacões, and their lives are being completely obliterated. e as suas vidas então têm sido completamente destruídas. If you went home tonight Se você estiver em casa hoje à noite and everything in your home had burned to the ground, e tudo na sua casa tiver sido queimado até as cinzas, that would directly and immediately change your life. então isso iria diretamente mudar as suas vidas. Back home, I have this control panel. Lá na minha casa nós temos esse painel de controle. And in the front, there's several buttons, E logo na frente tem vários botões, very organized. muito bem organizado. Everything is labeled. Então tudo está marcado. So if you open up the control panel, it's very simple to know what to do. Então se você abrir o controle do painel é muito
simples saber o que você precisa fazer. Now my control panel wasn't working properly. Mas o meu painel de controle não estava funcionando propriamente. I followed all the instructions, Eu segui todas as instruções, and I pushed the buttons I was supposed to push, então eu estava apertando os botões que eu precisava apertar, but there was a wiring problem in the back. mas tinha algum problema de fio na parte de trás. So I opened up the front Então eu abri a parte da frente to look in the back, para olhar para trás. and all back was a mess of wires. E tudo que eu vi lá na parte de trás era uma bagunça de fios. It made no sense whatsoever. Não fazia nenhum sentido. It looked like a big confusing thing. Parecia uma coisa gigantesca e confusa. There's sometimes in our life that we can look at it and it feels like that confusion. Às vezes na nossa vida, quando a gente pode olhar, vai parecer exatamente assim, confuso. Our life is all tangled. A nossa vida é toda emaranhada. It is a senseless mess. Uma multidão de coisas sem sentido. And the truth is God, however, is calming in control. E a verdade é essa, que apesar de tudo isso, Deus está no controle de tudo. And God is purposefully revealing His loving providence in our life. E Deus propositalmente está revelando o seu amor em nossas vidas. Our life becomes frantic when circumstances produce a fearful stress rather than fearing God. A nossa vida se torna frenética, então produzindo em nós as circunstâncias que nos deixam temerosos ao invés de tementes a Deus. And we find that in Genesis chapter 50. Então nós vamos encontrar isso em Gênesis capítulo 50. And we're talking about a many-year history of Joseph's life. Então nós estamos aqui falando sobre muitos anos na vida de José. And as we go through this end of Joseph's E life, quando vamos lá para o final da vida de José, we began to see how God was in control nós começamos a ver como Deus estava em controle through every part of his life. por toda parte da sua vida. And so now we come to a part of his life where he again talks to his brothers. Então agora chegamos novamente ao ponto da sua vida onde ele novamente vai falar com seus irmãos. And we find God's sovereign providence in three questions. E nós vamos ver a providência soberana de Deus em três questões. The first question is, what if? A primeira questão é o que aconteceria se Jacob now is in the tomb. Jacó já está no seu túmulo. He has been taken all the way back to the promised land. Ele foi levado de volta para a terra prometida. He has been buried with the patriarchs Ele então foi sepultado com os patriarcas in the tomb of Mamre. lá no sepulcro de Mamre. When Joseph's brothers, and they come all the way back to Egypt, E quando os irmãos de José, todos estavam voltando para o Egito, and they began to think about Joseph and everything they had done in the past, e eles então começaram a pensar sobre José e tudo que eles já haviam feito no passado. they began to have their conscience bother them. Então eles começaram a perceber sua consciência, então perturbando-os. Now we can remember back to when Joseph's brothers had to go to Egypt for the first time. Agora nós lembramos de volta quando José foi vendido para o Egito pela primeira vez. There was a great famine in the land. Então teve Famine. teve uma grande fome lá na terra. And Jacob, because they were starving, sent them to Egypt to buy food. Então Jacó, porque eles estavam se acabando de fome, os enviou para o Egito para comprar alimentos. After a few visits, Então depois de algumas visitas, and they were required to bring Benjamin back. então eles foram, José requereu deles trazer Benjamim de volta. In chapter 45, Joseph reveals himself to them. E lá no capítulo 49, José revela a si mesmo a eles. And when Joseph reveals himself to them, E quando José se revela a eles, they are immediately struck with fear. então eles foram tomados imediatamente de medo. They had already surmised the troubles were a result of how they treated Joseph. Eles já haviam suposto que os seus problemas que eles estavam passando era resultado do pecado que cometeram contra José. You see, because they sold their brother into slavery, Porque eles venderam José como escravo, every time something happened to these brothers, todas as coisas que aconteciam com seus irmãos, they felt that they were being judged for selling their brother. eles achavam que estavam sendo julgados por causa de ter vendido José. So when Joseph says, I am your brother, E quando José diz, eu sou o seu irmão, their first thought is he's going
o primeiro pensamento dele foi: ele vai nos matar agora. And their hearts were full of fear. E então seus corações estavam tomados de temor. But what they didn't understand about Joseph Mas aquilo que eles não entenderam acerca de José was that his heart was full of love. é que o coração de José era cheio de amor. So now, for 20 years, they have lived under the care and protection of Joseph. Então aqui nessa situação, já por 20 anos eles estavam lá vivendo às custas de José. They moved from the promised land down to Egypt. Eles se mudaram da terra prometida para morar no Egito. They are given lands to graze their flocks. Eles receberam cordeiros para poder então desenvolver o seu rebanho. In fact, they are given the flocks of Pharaoh to watch after. E eles também de fato receberam o rebanho de Faraó para poderem tomar cuidado do rebanho de Faraó. And nobody touches them because they're Joseph's family. E ninguém chegou a perturbá-los porque eles eram famílias de José. Now we get to chapter 50. Então agora a gente chega no capítulo 50. Jacob dies, Jacó morre. and there's a mourning period for him. Então há um período de lamento por ele. And we find out now that the sin of the brothers E então a gente vai encontrar aqui que o pecado dos irmãos has been bothering their conscience the whole time. estava perturbando a consciência deles por todo o tempo. So the brothers are asking the question, what if? Então os irmãos de José que vão perguntar a questão: o que aconteceria se? What if Joseph was only nice to us for the sake of Jacob? O que aconteceria se José fosse somente bom para conosco por causa de Jacó? What if Jacob has never forgiven? What if Joseph has never forgiven us? O que aconteceria se José nunca tivesse nos perdoado? And what if Joseph sends us out of Egypt? Where will we go? O que aconteceria se José nos enviar, nos expulsar do Egito? What Onde if, vamos? what if Joseph enslaves us? O que aconteceria se José nos fizer escravos? And they had reason to fear, honestly, E eles realmente, honestamente, tinham razões para temer. for their crime against Joseph was great. Porque o crime deles contra José foi realmente grande. Not only did they hate him, Não somente eles odiavam a ele, they were actually going to kill him, eles na verdade iriam matá-lo. but they only sold him for the greed of the money that they would get. Mas eles simplesmente o venderam por causa da ganância do dinheiro que eles poderiam receber. Now look at verse 17. Olha aí para o verso 17. Gênesis 50, 17. Que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus, o teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Before Jacob died, Antes de Jacó morrer, he begged Jacob or Joseph to forgive them. ele então implorou a José para perdoar os seus irmãos. And now that Jacob is dead, E agora que Jacó já está morto, the brothers beg to be forgiven. os irmãos de José vão então apelar, rogar para serem perdoados. They humble themselves before Joseph, Eles se humilharam diante de José and they ultimately offer themselves as e slaves. no final das contas eles até se ofereceram para serem escravos de José. Now this is the nature of sin. Essa é a natureza do pecado. In fact, Martin Luther gives us a graphic picture of what bitter sin thing, what a bitter thing sin is. De fato, Martinho Lutero nos dá uma ilustração exatamente do amargor, uma coisa amargosa que é o pecado. He says it's an easy thing to commit, É uma coisa bem fácil de se cometer, ele but diz. when it comes to light, Mas quando ele vem à tona, when it rears its ugly head, quando então ergue a sua cabeça horrível, it keeps wrangling. então vai nos keeps rankling, deixa eu achar a palavra que just about this rankling, vai erguer a sua cabeça, não é irritado, é mais que irritado. Alguém me ajuda aqui? É um negócio irado, mas irritado é a ideia. Ele vai erguer-se com ira, uma coisa assim assombrosa. Essa é a ideia. So that for no forgiveness Então, a falta de perdão and no comfort are strong enough, e nenhum conforto forte é o bastante para aliviar. that sin continues to bite and nothing can remove Esse it. pecado continua mordendo e nada pode remover o ferrão. We call it guilt. Nós chamamos isso de culpa. And the feeling of guilt is often trouble. E o sentimento de culpa geralmente ele é problemático. And the brother's guilt E a
culpa dos irmãos dele causes them to be suspicious of Joseph. os fez então ficarem com suspeita de José. And their confession then eases their conscience. Então a confissão dele simplesmente vai facilitar, aliviar a sua consciência. And the reason Jacob commands them to approach Joseph E a razão pela qual José ordena-os a abordar a José is that ultimately the brothers will not be settled until they talk to Joseph. é que era no final das contas que eles não estariam completamente tranquilos, situados, até que eles conversassem com José. In verse 17 of chapter 50, E no verso 17 do capítulo 50, it is the first time we have recorded that the brothers asked Joseph to forgive him. é a primeira vez que nós temos narrado que os irmãos de José vão se encontrar com ele para pedir perdão. In chapter 42 to 45, Nos capítulos 52 a 55, when they are dealing with Joseph, quando eles estão lidando com José, they never asked him to forgive them. eles nunca pediram a José para lhes perdoar. Now they do. Agora sim eles estão fazendo. And now in verse 17, Joseph's reaction is to weep. Então, aqui no verso 17, a razão de José, na verdade, é para ser com lágrimas. When he had revealed himself to them 20 years ago, Quando ele se revela aos seus irmãos 20 anos atrás, and he wept with them at that e point, ele então naquela época chorou com eles, and he embraced those brothers, e ele então abraçou os seus irmãos, and he asked about his father, e ele perguntou sobre o seu pai, and he brings them and their children and their grandchildren all to Egypt. e ele então os traz todos com suas crianças, toda a sua família, eles trazem de lá da terra para o Egito. And for the last 20 years, he loved and cared for them. E nesses últimos 20 anos, ele realmente estava cuidando e amando a todos eles. And these brothers still did not understand that Joseph forgave E them. os irmãos de José ainda continuavam sem entender que ele já havia perdoado a eles. Even though Joseph exemplified love and forgiveness, E mesmo apesar de que José já havia exemplificado para eles o que era o perdão e o amor, their own guilt was in the back of their mind saying, what if? então as suas próprias culpas estavam lá na sua mente, sempre trazendo a questão: o que aconteceria se? Well, the next question we have is how come? Então a segunda questão que nós temos é como assim? We find that in verse 18. Nós vamos encontrar isso no verso 18. Too often we try to excuse our sin. Geralmente nós tendemos a querer desculpar-nos dos nossos pecados. There's one thing that you will always do. Tem uma coisa que você sempre faz. You will give yourself the benefit of the doubt. Você geralmente vai dar a si mesmo o benefício da dívida. When you do something wrong, Quando você faz alguma coisa ruim, you will say, I didn't really mean to do that. você vai dizer o seguinte: eu não queria fazer isso. When you've done something wrong to somebody else, Quando você faz alguma coisa errada para outra pessoa, you try to excuse that by saying it was a misunderstanding. então você tenta se desculpar dizendo: foi na verdade um desentendimento. Or we might say it was not my intention. O que nós na verdade gostaríamos de dizer é que não foi a minha intenção. What we really need to do O que nós realmente precisamos fazer is just be honest é simplesmente be honesto and say, yes, I'm a sinner and I did a bad e thing. dizer: sim, eu sou pecador e eu fiz isso errado. I know you did it. Eu sei que eu fiz, You know you did it. você sabe que eu fiz, So let's just say. então é isso que temos que falar. But we play that game, don't we? Mas a gente geralmente joga esse joguinho, não jogamos? And I'll let you play the game. Eu vou permitir que você faça esse joguinho, Because when I do something wrong, I want to play the same game. porque quando eu faço alguma coisa ruim, eu vou jogar o mesmo joguinho. We tend to make ourselves look better than we are. Então nós tendemos a querer fazer de nós mesmos melhor do que realmente somos. As depraved people, we manipulate. Como pessoas depravadas, a gente manipula. And that's exactly what they try to do. E isso é exatamente o que eles estão tentando fazer. Now look at verse 19 as Olha well. para o verso 19 também. Joseph tells them not to be afraid. José diz a ele que eles não precisam ter medo. If we get any picture of Joseph in the book of Se nós Genesis, pudermos então pegar uma figura qualquer de José no livro de Gênesis. Joseph is a man who walked with God. José